Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Estamos aqui hoje no segundo podcast. E neste podcast continuaremos esta perspectiva do estudo cronológico da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E hoje abordaremos no podcast, mais uma vez, a Bíblia em ordem cronológica. Agradecemos a você que está aí do outro lado, lembrando que este projeto é um projeto da Igreja Batista Central, aqui em Santo André, na Avenida Industrial 2234, e este projeto tem todo o apoio, todo o desenvolvimento do nosso ministério através do nosso pastor, Hamilton Carlos Cabral. É uma alegria, é um prazer, e o apoio da igreja também tem sido maravilhoso, o apoio da igreja. Pastor Ricardo, diga-nos, dê-nos um resumo aí, o que será apresentado nesse podcast hoje. Bom estarmos aqui mais uma vez nesse podcast, e nesse dia nós estaremos abordando sobre o dilúvio, sobre Noé, sobre a Torre de Babel e também sobre os patriarcas. Se nós pegarmos de Gênesis 1 até 11, nós temos 4 grandes acontecimentos. O primeiro é a criação do universo. A segunda é a queda do homem. O terceiro é o dilúvio. E o quarto é a tentativa de fazer uma torre para chegar até os céus. Quando se olha cronologicamente, nós temos aí uma questão não seguindo de forma dos patriarcas principais citados por Moisés. Aí nós temos o caso de Jó. E muitas pessoas acham isto uma estranheza, né? Por que estudar Jó no Gênesis? Mas é por esta razão que nós optamos pela a leitura cronológica, e isso facilita um pouco mais o aprendizado. Mas vamos começar então a respeito desta questão, a questão do dilúvio, da arca de Noé, a questão do chamado de Noé. Antes de Noé, o que aconteceu, Ricardo, para que chegasse a Noé? A queda do homem, a queda da humanidade. Aí Deus solicitou, vamos dizer delicadamente, solicitou para que o homem, a humanidade, saísse do Éden. Foi mais ou menos esta... Como é que foi essa prerrogativa? Eles saíram do Éden, e aí eu não estava esperando essa pergunta, porque eu pensei que era o Kleber. Vai lá, continua. Então, Kleber, de acordo com o estudo cronológico, nós entendemos que após a desobediência da humanidade, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tirou do homem a prerrogativa do Éden. E começa então uma grande jornada de uma humanidade separada de Deus. Como é que você explica isso para nós chegarmos à família de Noé? Porque o contexto da família de Noé é muito complexo, não é? Sim. Se a gente analisarmos a Bíblia, nós temos no capítulo 4 2 descendências. Então nós temos a descendência de Caim. Isso. E nós temos a descendência de Sete. Exato. 2 linhagens, A Bíblia mesmo nos diz que nessa linhagem houve uma mistura. Isso. E nessa mistura, por exemplo, nós vamos entrar agora na família de Noé. Um homem naquela geração, vivendo de maneira justa, diferente naquela cidade, naquele modo, naquela cultura,
indo totalmente na contramão, ou seja, Noé era uma minoria. Exato. Ele e a sua família eram uma minoria. Ei, Anderson, me parece que hoje a realidade social que nós vivemos, a igreja contemporânea, parece que tem uma ligação muito forte com o que Noé experimentou, né? Você, na sua perspectiva, foi um pouco mais intensa? Hoje nós vivemos um contexto social mais intenso do que a família de Noé. Como é que você pode observar isso aí? Quando o Kleber mencionou, né, essa questão da contramão, logo me veio realmente à mente esse problema que nós enfrentamos, Isso. né? Então, a igreja como um todo, ela anda sim na contramão do mundo e em cumprimento, obviamente, da palavra, né, que quando o Senhor estivesse próximo de voltar, o amor se esfriaria. Então, eu acredito que nós estamos sim vivendo num momento mais caótico que aquela época em que Noé estava inserido. E isso nos faz lembrar de Gênesis 6. E aí a primeira questão desta noite para pensarmos, Kleber e até mesmo o pastor Ricardo pode nos ajudar nisso aí. Nós ouvimos muito alguns teólogos, ensinadores, pregadores falar sobre o arrependimento de Deus. Arrependeu-se Deus de ter criado o ser humano? O que significa esse arrependimento, Kleber? Como é que nós podemos explicar? Deus não é homem para que se arrependa. Sim. Como é que explica esse arrependimento de Deus no contexto em que Noé estava vivenciando? Quando a gente vê pelo texto lá em Gênesis 6:5, que toda a imaginação dos pensamentos e do coração do homem era má, e a gente vê onde Deus fala que o Senhor se arrependeu, se a gente parar para pegar as palavras no nosso contexto hoje, isso, até mesmo na tradução, a gente pode observar que ela não transmite tudo aquilo e a profundidade e o sentimento que era. Hoje em dia nós temos algumas maneiras de falar um pouco diferente. Claro. Por exemplo, a gente costuma falar assim, vai com Deus, mas Deus está em todo lugar, Deus está vendo todas as coisas. Exato. A gente fala assim, o sol está se pondo, mas na verdade o sol está parado. Exato. Então quando a gente olha, por exemplo, nesse contexto, a gente para pensar que naquela época, essa palavra arrependimento, quando a gente pega o sentido da palavra, termo no hebraico, que significa shomb, e essa palavra significa entristecer. O que seria isso? É algo mais profundo, ou seja, algo que está fora do lugar. Kleber, pegando um rodapé no que você está falando, esse arrepender-se, pastor Edmar, também é o sentido de pesou-lhe em seu coração. Sim, então também. Pesou. Entristecer, pesou em seu coração, porque Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele mantém as suas palavras. Então, Deus errou em fazer o homem com essa queda, Deus não sabia. Então, nesse pensamento, ele pesou em seu coração. Não literalmente que ele, puxa, o que eu fiz errado. Deus não faz nada errado. Eu gostaria até de pegar um gancho com relação a isso, porque muitas pessoas não entendem essa questão. Mas como é que Deus tem esse sentimento humano? Afinal de contas, Deus é Deus, sempre eterno, e Ele não tem sombra nem mudança nenhuma. Então isso é uma linguagem, é um antropomorfismo que coloca em Deus sentimentos humanos ou características, podemos dizer assim, humanas, para que nós, seres humanos, possamos entender a sua própria linguagem. Isso, agora o que o Kleber colocou faz sentido também quando nós estudamos a estrutura literária do texto. Aí você vê que tem a parte da linguagem semítica. Sim. E dentro dessa linguagem semítica está o hebraico, né? O hebraico ele traz de fato esta conotação de tristeza, né? Que o Ricardo colocou muito bem, de pesar, de sentimento de pesar. E aí surge o desafio a Noé. E Noé recebe esse desafio com uma certa idade, recebe um desafio, alguns conhecem de forma muito genérica como sendo o desafio para construir o barco, a arca, o grande transporte, 120 anos para isso. Como é que fica isso, Kleber? Foi um barco mesmo? Foi um... Vamos falar um pouquinho desse desafio que Noé, juntamente com a sua família, recebe?
A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 32, aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Então a gente vê que Noé tem os seus filhos com 500 anos. E quando nesses 500 anos que a gente vê, e depois a gente passa a olhar em Gênesis capítulo 6, tudo o que aconteceu nessa sociedade, e Deus dá uma ordem para Noé, para mudar, dar uma ordem para ele assim: Noé, como eu disse, o meu sentimento de entristecer-se não está demonstrado. Os sentimentos humanos não conseguem definir a expressão, por exemplo, assim, de Deus. Então a gente coloca como entristecer, como foi colocado por você, Ricardo. E Deus dá a Noé essa grande autoria de querer para fabricar uma arca. E foi um desafio gigante para aquela época. Era agricultor, né? Até onde nós sabemos, era agricultor. Como é que Noé não tinha nenhum conhecimento de engenharia naval? Esse era um desafio, né, Ricardo? Não tinha nada de engenharia, não conhecia nada sobre isso. Nada. Mas Deus não deu apenas o projeto, mas deu a sabedoria para executar o projeto, né? E naquela época se falava, alguns teólogos falam que a medida do cotovelo até a ponta do dedo no meio, 45 centímetros, 50 centímetros, enfim. A arca não foi algo assim pequeno, quando a gente para analisar esse contexto. Quando Deus dá a ele as orientações, Deus fala até, eu acho muito interessante quando a Bíblia fala assim, olha, se preste. Isso. Deus fala até a madeira, você vai utilizar o cipreste, você vai utilizar o betume. Exato. Então Deus dá as orientações da maneira que ele entende, como ele era agricultor e ele sabia mexer ali com a agricultura, sabia manipular as ferramentas necessárias para poder construir a arca. E não era algo pequeno. Quando a gente para pensar, por exemplo, do tamanho da arca, a gente está falando em torno aí mais ou menos de 90 mil metros cúbicos. Isso. Então, na perspectiva, para a gente poder ter ideia, é como se colocasse 400 casais de quadrúpedes dentro da arca, e ainda a gente está falando que sobra 85 mil metros cúbicos para poder trabalhar em cima desse contexto. Então, por exemplo, assim, era algo, uma dimensão muito grande. E quando a gente olha para Noé construindo a arca aproximadamente um pouco mais de 1.500 quilômetros distante do mar. Outro desafio extraordinário. Extraordinário. Você mencionou o cipreste, né? O cipreste parece que tem uma não sei se é apenas um simbolismo dessa árvore, mas alguns teólogos afirmam que é uma árvore curadora, que tem alguns fins medicinais. Algum de vocês pode afirmar, falar alguma coisa sobre isso, Ricardo? A árvore já começa o mandamento de Deus para Noé, uma árvore que se preste, né? Isso, então, ou seja, não a que não presta, né? Não, a árvore que se preste, então era uma árvore resistente. Era isso que Deus estava pedindo para Noé. Ele deu as medidas, deu a madeira necessária, o betume, né? Que ele era um hipermeabilizante. Exato. Quase que eu engasguei, mas não engasguei não. Hipermeabilizante, que era resistente à água. Porque tudo foi criado com um propósito. Exato, inclusive o tempo, né? 120 anos refere à construção da arca, ou tem alguma coisa a mais em relação a esses 120 anos, Kleber? Algumas pessoas quando se leem assim, especificamente passa batido, vai pensar assim, nossa, Deus estabeleceu que agora o tempo de vida do homem é 120 anos. Isso, mas não. Aquilo dali a gente pode olhar como um tempo de graça ainda, que Deus deu a Noé e a todos para arrependimento. E é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente vê para os nossos dias. Exato. Noé martelava, Noé estava lá construindo a arca, e as pessoas estavam vendo ele a mais de 1.500 quilômetros de distância do mar, construindo uma arca pela fé, uma coisa... ouvindo o chamado de fé, e aquilo chamava a atenção das pessoas. Eu fico pensando nas pessoas passando ali do lado e falando assim, esse cara tá louco. Com certeza. Esse cara tá louco. Para que construir um negócio desse? E as pessoas vivendo a vida deles dessa maneira. De uma maneira
que era totalmente dissoluta para aquele período. Ou seja, a poligamia era algo comum. A gente vê que os pensamentos, as motivações do coração do homem naquele período, a Bíblia mesmo fala, Deus cita, é totalmente má. E Deus pede para Noé construir essa arca justamente num período que onde esses 120 anos alguém pudesse crer, assim como Noé creu, para que pudesse também entrar na arca. Exato. Já que você falou, é claro que a família de Noé andava na contramão. A Bíblia diz aqui em Gênesis 6, versículo 22, diz assim: assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Isso é muito bonito. Então ele não deixou nada para trás, ele não esqueceu de nenhum item. E agora eles estão todos dentro da arca, aguardando o dilúvio. Quando Noé e a família aguardam dentro da arca, logo vem a chuva. Sim. E aí o negócio começa a pegar mesmo, né? O Ricardo falou um ponto importante ali, citando logo depois, já começa o capítulo 7 de Gênesis. Então a gente precisa entender que naquele contexto, vamos lá, Noé era casado com uma mulher. Uma mulher. Seus filhos tinham uma mulher. Cada um tinha uma mulher. Quando a gente olha já nesse contexto, e olhando para os nossos dias de hoje, onde a gente vê pensamentos, muitas divisões de pensamento sobre isso, a gente consegue olhar para Noé e ver ele como um pai que cuida dos seus filhos. Exato. Ou seja, um pai exemplo. E quando no capítulo 7 ele começa a falar assim, e disse o Senhor a Noé, entra na arca, aí vem um contexto legal. Porque quando Deus fala a palavra entra, no hebraico, a gente olha para esse sentido, ele é o verbo ba, ou bo, dependendo da conjugação verbal. Ou seja, é de alguém que está dentro da arca, olha só como é que é profundo, dentro da arca, chamando para dentro. Ou seja, depois que Deus chama, Noé, entra, vem aqui para dentro. Isso. Você já pensou, se nós olharmos esse contexto, o pai chamando seu filho, Deus chamando seu filho para dentro. E entra Noé, sua família, e logo na sequência do texto fala que entraram os animais e a porta ficou aberta 7 dias. 7 dias. Então quando a gente olha dessa forma, a gente vê um Deus que cuida. Você mencionou a porta ficou aberta? A porta ficou então, aberta. A porta fechou após os 7 dias. A porta fechou após os 7 dias. Que a família entrou. Exatamente. Quando Deus fala para ele entrar, ela estava aberta. Ali durante 7 dias ela ficou. O pessoal entrou. Anderson, concorda com isso? Se nós olharmos sobre esse prisma, nós vamos entender que houve uma celebração lá dentro, né? Deus chama. Exato. A família entra, os animais voltam-se para o seu Criador e há uma celebração antes que as águas realmente jorrem. E me parece que surge aí uma última oportunidade para a sociedade que, por acaso, quisesse entrar na arca, talvez haveria ainda uma possibilidade. Se arrepender e entrar. Nesses 7 dias, né? E a chuva caiu, então, quanto tempo ficou chovendo, quanto tempo as águas subiram, o dilúvio foi total, o dilúvio foi regional, como é que podemos explicar isso para os nossos irmãos que nos acompanham em casa e que às vezes leem a Bíblia várias vezes e ficam pensando sobre isso? Quando estavam dentro da arca, a Bíblia relata que Deus fechou a porta. Isso. É interessante a gente pensar que Deus deu todo um período para o povo se arrepender, para o povo querer entrar na arca, só que o povo não entrou. E quando a gente olha nisso, a Bíblia fala que depois de 40 dias de chuva, se a gente parar para pegar todo o contexto, a gente está falando de quase um ano. Quase um ano. Gente, é muito tempo. Até que Deus dá a ordem, e essa é a parte que eu acho muito interessante, porque quando Deus dá a ordem lá, quando a gente vê lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 1, que Deus fala desse jeito assim, ó. Deus se lembrou de Noé. Como se ele esquecesse. O sentido que a gente pensa é que Deus esqueceu, mas Deus não esquece. E o interessante e o legal, que quando fala assim que o vento, diz desse jeito assim, eu vou ler aqui para nós possamos entender, Gênesis 8. Lembrou-se Deus de Noé
e todos os animais mais selvagens e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. E fez passar um vento sobre a terra. Quando a Bíblia relata isso aqui, e fez passar um vento sobre a terra, esta conotação que está aqui também está lá em Gênesis 1:2. Que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Então, quando eu olho para esta situação e vejo o cuidado de Deus, eu vejo que o Espírito Santo de Deus, da mesma maneira que atuou no início da criação, ele é o mesmo que atua hoje em cada um de nós, para um chamado de arrependimento, para que nós possamos entrar na arca, de convivência, que é Cristo. Você sabe, Kleber, você falou uma coisa que chama atenção sobre chamar para entrar na arca. Então, o pai, ele não conseguiu uma população, Noé, mas ele conseguiu a sua família. Sim. Então, Noé perdeu o mundo, mas ganhou a sua família. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. E que nós possamos, com a nossa família, ganharmos o mundo. Então, nessa ideia, que nós vamos falar também nesse podcast, que está no nosso assunto, sobre a Torre de Babel. Mais para frente nós vamos falar. Mas pegando um gancho no que você disse, Kleber, Noé com os filhos, com a mulher, eles falavam a mesma, literalmente, Sim. eles falavam a mesma língua. Após saírem da arca, aí já foi outra conversa. Inclusive ali quando a arca foi estabelecida, né, que hoje é de senso comum no Monte Ararat, aí nós temos, a Bíblia relata um episódio, e esse episódio me chama a atenção porque muitas pessoas comentam isso, né, que Noé plantou a vinha e usando a vinha ele se embebedou, e teve um momento que um dos filhos de Noé viu a nudez, mas se um dos filhos viu a nudez, por que Noé amaldiçoou o seu neto? Ou foi o filho ou o neto? Como é que foi isso? Quem viu a nudez foi o filho e o neto. Foi isso? Realmente, essa pergunta, ela causa uma certa estranheza. Exato. Né? Porque como é que eu cometo uma falha e quem sofre o castigo é a minha descendência? Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Quem viu a nudez do pai foi Cã. O filho, né? O filho. Isso. Mas quem foi amaldiçoado foi o neto, Canaã. Exato. Mostrando exatamente que a bênção e a maldição de Deus, ela se perpetua geracionalmente através da descendência. Exato. Né? E aí, a partir de então, nós vamos para a origem dos povos, né? Os filhos se separaram e deram origem aos demais povos, falando ainda uma mesma língua. Isso. Mas agora partiremos para o que o Ricardo antecipou um pouquinho, que é a Torre de Babel, né? Então nós vamos ver esse contexto agora, que começa no capítulo 11 de Gênesis. E né? como é interessante, Meneghel, quando se fala a mesma língua. Então, o cenário dessa história curta, que está no capítulo 11 de Gênesis, são apenas 9 versículos. Mas a Torre de Babel, ela tem lições importantíssimas para todos nós. E às vezes a pessoa pensa que a torre, olha, ela era uma circunferência, um círculo como o Coliseu. Não era nada disso. Então, o cenário dessa história curta, mas intrigante, ela forma-se depois do dilúvio com os descendentes de Noé. Exato. Como nós falamos no começo, se nós pegarmos de Gênesis 1 a 11, nós temos esses 4 grandes acontecimentos, que é a criação do universo, a queda do homem, o dilúvio e essa tentativa de fazer uma torre para chegar até os céus. Então, quando a gente pega Gênesis 11, versículo 1, a Bíblia está dizendo: e era toda a terra. Nós estamos falando da mesma língua, né? Da mesma língua que Noé falava com seus filhos e eles se entendiam. Então, essa mesma língua, a Bíblia está dizendo, era toda a terra. Então, isso tem um sentido abrangente, pastor Edmar, Anderson, Kleber. Abrangente no sentido assim, as nações, o campo, o solo, a terra,
os caminhos, os desertos, o mundo. Então, toda a terra era de uma mesma língua, ou seja, de um mesmo idioma, de uma mesma fala, de um mesmo vocabulário, de um mesmo dicionário. Nós não sabemos qual era essa língua, mas eles falavam uma língua só. Então, o que acontece nesse texto de Gênesis 11? A migração dos filhos de Noé do Oriente, ou seja, mudando-se da região do Ararat, eles permaneceram juntos, tá? E não se separaram como Deus tinha ordenado. Talvez eles ficaram juntos por segurança, por familiaridade, mas se nós voltarmos um pouco no capítulo 10 de Gênesis, ele nos apresenta, o capítulo 10 nos apresenta a Tábua das Nações. Ou, se você quiser, o Catálogo das Nações. Ou, como disse Warren Wiersbe, um pensador, um comentarista, as Nações Unidas. Então nós vemos as Nações Unidas, o Catálogo das Nações, 70 nações são apresentadas. 14 de Jafé, 30 de Cã, alguns dizem Cão, algumas traduções Cã, né? Não é o cão de Noé, né? Mas Cã, o filho, né? Então 14 de Jafé, 30 de Cã e 26 de Sem, que dá essas 70 nações que são apresentadas. Isso significa que havia, então, dentro de todas essas nações, é o que você já mencionou, uma só linguagem, uma só cultura, um só pensamento. Mas uma coisa me ficou a dúvida, Ricardo, e provavelmente deve ser a dúvida do nosso telespectador, de quem está do outro lado. Você mencionou que Deus havia estipulado que eles multiplicassem, crescessem. Como é que se deu isso? Nessa migração, partindo eles do Oriente, o versículo de número 2, capítulo 11 de Gênesis, versículo 2, diz a Bíblia que eles acharam um vale na terra de Sinar. Até aí, tudo bem. Então, Sinar era uma planície muito bonita. Era um vale fértil, regado pelos rios Tigres e Eufrates. E eles chegaram e resolveram se instalar ali, habitar ali, e contrariando a ordem de Deus, que era de se espalharem pela terra. Então você vê que foi uma desobediência. Assim como a desobediência de Adão e Eva, teve a desobediência descendentes de Noé. Então, esses novos habitantes de Sinar, eles tomaram uma decisão totalmente contra a vontade de Deus, uma decisão que eles não consultaram ao Senhor. Respondendo a sua pergunta... Só então para entendermos bem. Sim. A decisão então de continuar juntos contrariou a Deus, mas eles não apenas continuaram juntos. E eu acho que é isso que você vai responder agora. Sim. E que é a minha dúvida também. Não havia nada de errado em continuar juntos, além de desobedecer que Deus havia mandado. Na verdade, qual era a ordem de Deus? Isso, essa exato. Que é a pergunta principal. Qual era a ordem de Deus? A ordem de Deus está em Gênesis 9:1. Gênesis 9:1 diz: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Pronto. Essa era a ordem de Deus. Encheu a terra, saiu ou seja, está além do vale, né? Eles desobedeceram. Ok. Então, no capítulo 11, no versículo 4, eles disseram assim: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome. Olha aí, são 3 coisas. Primeiro, uma cidade, uma torre, e eles queriam um nome. Para que isso? Para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. A vontade de Deus, a ordem de Deus, espalhem-se, multipliquem-se. Mas eles não. Opa, peraí, não. Nós achamos uma terra fértil, um lugar bonito de se morar. Aqui não temos pedras, mas nós temos massa, nós vamos fazer tijolos. Olha, nós não temos cal, mas aqui é uma terra fértil que brota o betume, que era o asfalto.
Então era resistente, era a hipermeabilização, não vou nem falar essa palavra duas vezes para não errar. Exato. Mas aí, Ricardo, olha só, essa resistência, isso aí tem alguma coisa a ver, então, com a perspectiva de um novo dilúvio? Parece que essa sociedade estava se preparando, se precavendo, então, para a torre fala dessa segurança, se por acaso o dilúvio voltar, nós estaremos seguros. Como é que se explica isso? Olha, primeiro, pastor, onde que ficava essa Babel, né? E como era essa torre? Eles tinham esse medo de um novo dilúvio. Então eles não tinham medo de uma catástrofe como um meteoro, como um terremoto, mas eles começaram a pensar: existe alguma coisa errada em fazer, Kleber, uma cidade? Meneghel, existe uma coisa errada em fazer uma torre? Não. Mas o que estava errado era a intenção do coração deles. Isso. Então eles tinham esse medo, né? Mesmo que o tempo tinha passado, eles tinham medo de um novo dilúvio. Então vamos fazer uma cidade, o lugar é joia, o lugar é muito bom, e aí nós, além de fazermos essa cidade, vamos fazer uma torre que chegue até os céus. E aí, se tiver um novo dilúvio, alguns pensadores, alguns teólogos acham que poderia haver essa possibilidade. Então, para só dar uma finalizada nesta parte, onde é que ficava a Torre de Babel? Ela ficava na planície de Sinar. Alguns dizem Sinear, né? Mas a tradução mesmo é Sinar, né? Na Suméria. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio. A região onde Babel foi edificada posteriormente seria a famosa Babilônia. Então a cidade de Babel, ela foi fundada, isso é importante a gente deixar, ela foi fundada por Nimrod. Tá? Nimrod. Ele é descrito como um caçador poderoso na Bíblia Sagrada. Isso está em Gênesis 10, do 8 ao 12. Então, nessa cidade, quem edificou Babel? A primeira cidade foi Nimrod. Ele edificou Babel. Depois, ele edificou também Ereque, Acade, Calné, tudo na cidade de Sinar. Ele foi o líder desse movimento. Então, dessa terra, ele partiu para a Síria, onde ele fundou a Nínive, Rebote, Ir, Calá, Recém. Então, Flávio Joséfo, para finalizar essa parte, ele é um historiador, foi um historiador judeu. Flávio Joséfo, ele descreve Nimrod como um tirano que afastava as pessoas de Deus. Então é bem notório, Ricardo, que pelo que você mencionou, e alguns arqueólogos já confirmaram isso, que era uma cultura da época ter diversas torres. Conhecida como Babel era um conceito de torre, um conceito de salvação, um conceito de livrar-se do dilúvio, né? Sim. Eu até tenho já um documentário que já foi provado que encontraram várias torres nessas regiões, de acordo com essas cidades que você mencionou. Né? Na arqueologia, Kleber, Meneghel, pastor Edmar, na arqueologia, essa torre ela é identificada como um zigurate. Nós aprendemos isso até em história, geografia. E o zigurate era uma torre grande, alta, na forma de uma pirâmide, mas ela tinha os seus níveis, ela era feita com vários andares, e lá no último andar, no topo, nós tínhamos um pequeno santuário, como se os deuses Olimpo fosse descer nesse santuário. Então, é diferente do que nós imaginamos, como se fosse um círculo. Não, ela era retangular. Havia uma escadaria muito extensa pelos lados do zigurate para que os homens subissem e eles pudessem se encontrar com Deus, né, com o seu Deus. E para que os deuses eles descessem para entrar nesse templo, nesse santuário. Ao redor desses zigurates que eram
feitos pelas mãos dos homens, com tijolos e betumes, né? Que era comprovado que esse tijolo, ele era tão forte quanto uma pedra. Porque ele não era só colocado na forma, no molde, para secar. Ele era passado pela fornalha. Então ele ficava muito resistente. Então, ao redor desse zigurate, dessa torre, eram feitas casas para o rei, para o sacerdote, para um exército, e a cidade também era construída com muralhas para a sua própria proteção. Então essa busca espiritual por falsos deuses foi o que basicamente trouxe uma manifestação divina para a miscigenação das línguas. A intenção do coração deles não agradou a Deus. Então eles queriam o quê? Eles queriam um nome. Isso. Eles não queriam, eles queriam uma conveniência e não uma obediência. Então, por que Deus reprovou essa construção dessa torre? Aí que nós vamos entender essa confusão das línguas. Tomando como exemplo essa questão da torre que o Ricardo tem apresentado, o zigurate era uma construção muito típica da Mesopotâmia. Exato. Onde eles construíam pirâmides, né? Mas essas pirâmides elas tinham degraus. Interessante. E esses degraus levavam as pessoas até o último andar, naturalmente, para se encontrarem com seu Deus. Então eram conhecidos como degraus para Deus. Então essa cultura que estava sendo inserida, ou melhor, inserida nesse contexto, faz com que, o que eu gosto muito é o termo bíblico, né? O versículo 4 do capítulo 11 diz: nós seremos famosos, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Contradizendo, como bem disse o Ricardo, a ordem de Deus: multipliquem-se, né? Encham a terra. E aí eles querem ser famosos e ficarem naquele local, mesmo porque a torre trazia um contexto de segurança. Segurança e não de fé, né? Não de esperança, de um livramento divino, né? Exatamente. Ricardo, e essa manifestação divina, ela se deu contra esta ação dessa sociedade, e a partir daí, então, o tempo se passou. Como é que se desenvolveu isso? E aí parece que nós já observamos que tem uma questão que provavelmente alguns séculos depois Deus começa com uma visão patriarcal. Como é que se deu da Torre de Babel, da palavra de Deus ali, que as línguas seriam confundidas, como se deu a transição para os patriarcas? Lembrando que nós estamos estudando a Bíblia de ordem cronológica. E como é que se deu esse tempo, esse lapso temporal? Como é que foi isso? Essa parte eu não li o texto. Mas não tem problema, Ricardo. Se você não leu, mas subentende-se que foi essa transição, né? Por exemplo, veja só, Deus estabeleceu ali que as línguas fossem, ou seja, estabeleceu um novo propósito para a sociedade, que as nações entendessem que era necessário multiplicar e, como o Anderson falou, multiplicar, crescer e fazer o propósito de Deus e depender de Deus. O que aconteceu sobre a confusão das línguas? Então, primeiro, tornar o nosso nome célebre. Era o que eles queriam. Eles não queriam agradar a Deus, mas eles queriam que o nome deles fosse literalmente, vamos fazer um nome para nós, para que fiquemos conhecidos porque nós fizemos uma cidade e isso não vai sair da história. Então, nós vamos nos definir, ao invés de Deus nos definir. O segundo propósito deles era para que eles não fossem espalhados sobre a terra. Sobre essas duas atitudes, Deus não se agradou. Ao invés deles subirem, foi Deus quem desceu, fez a confusão das línguas, e aí começou as novas gerações, os patriarcas, que dão sequência na história. Exato, olha que bacana. Então, a manifestação divina, e isso é muito lindo, né? Deus desce novamente, Deus apresenta o propósito para a humanidade e espalha, e tempos depois, séculos depois, começa um novo propósito com um homem, com uma família,
que é a família de Abraão. Mas entre Abraão e os outros patriarcas, como nós estamos olhando a Bíblia e lendo a Bíblia de forma cronológica, nos apresenta Jó. Jó é uma figura extraordinária, não é, Anderson? Jó tem Quem consegue ler o livro de Jó sem se emocionar, né? Sem pensar, sem se colocar no lugar, porque sofre o justo. Caramba, Jó era uma família estruturada, uma família extraordinária, e de repente está agora como um patriarca, e pela ordem cronológica, um patriarca com uma experiência extraordinária com Deus. Eu acho muito interessante quando nós lemos o texto bíblico, e eu acredito que isso também é um erro, vamos dizer assim, que nós cometemos, porque a gente sai da arca com Noé, e no momento seguinte, parece que em uma semana nós já estamos em Babel. É isso mesmo? Existe um período aí que, quando a gente lê, a gente passa direto, mas a gente está falando de algo aí de em torno de 3 séculos e meio, um período muito grande. A gente já tinha, como foi dito pelo Ricardo, apresentado todas aquelas questões familiares ali, dos descendentes de Noé. O desenvolvimento da sociedade, né? Todas essas cidades que o Ricardo colocou, já estava em pleno desenvolvimento, né? Em pleno desenvolvimento. E eu acredito que a maldade também, né, Ricardo? A maldade também provavelmente já havia multiplicado para... Tomado conta da terra. Tomado conta para Deus novamente insistir com um chamado, né? Para ele tomar essa decisão, porque o pecado estava terrivelmente assolando. Exato. E aí Noé teve que ir na contramão. Sim. E fazer o propósito que Deus colocou no seu coração. E hoje continua da mesma forma, né, Anderson? Da mesma forma. E hoje é na contramão mesmo. Nós percebemos que Deus desce para punir Adão, depois Deus desce para punir aquela geração de Noé, Isso. E agora Deus desce para punir também essa geração de Babel, quando ele confunde as línguas, né? Sim. Será que Deus não está descendo também para punir essa nossa geração? Tudo indica, tudo indica.